Falar hoje de teologia. Teologia. Um tempo atrás eu estava aprendendo, estudando assim essa questão. Eu gosto muito dessas questões também teológicas, ainda mais que envolve a divindade, trindade, unicidade, essas coisas. E eu me deparei com dois textos aqui de adventista, Wagner e uma frase de Uri Smith. Você que é adventista, se você lembrar ou quiser corrigir, deixe os comentários aí. De que Jesus, houve um tempo na eternidade, Uri Smith diz que Jesus é Deus, Filho de Deus, mas ele não teve uma eternidade pretérita, passada. Ele teve um ponto de início, onde Deus, por espontânea vontade, gerou Jesus, e ali Jesus se tornou Filho de Deus. Wagner diz no seu livro, num livrinho lá de Wagner, que é um dos teólogos do século XIX, diz o seguinte: Wagner, Wagner, né? Diz que Jesus, houve um tempo que Jesus emanou do Pai, mas esse tempo é tão remoto que a nossa mente humana não consegue imaginar. Essas duas frases, elas têm complicações. Vamos lá, quais são as complicações? Complicações de quê? Jesus, Deus, ele é eterno, ele está sobre o tempo, ele não tem variações, ele não tem mudança, ele não tem mudança. A Bíblia fala que nele não há sombra de variação. Quem tem o antes e o depois somos nós. Nós não existimos hoje, e daqui a um tempo vamos deixar de existir. Nós somos temporais, nós temos passado, presente e futuro. O amanhã nós não sabemos. Deus, nós temos necessidade de ter um casamento, de ter uma filha, de comprar um carro, de construir a casa, de mudar de cidade. Essas vontades são humanas. Deus não tem necessidade, Deus não tem. Ele é todo suficiente. Ele é todo presente, ele é todo onisciente, ele é todo onipotente. A palavra onipotente é todo, né? Ele é tudo, ele é todo, ele não tem necessidade. Se Deus tivesse necessidade de algo, subentendia que havia nele um vazio, que ele teve que suprir esse vazio com uma necessidade. Deus não tem necessidade. Então, assim, houve um tempo que Deus teve uma necessidade de gerar Jesus. Não, ele não teve necessidade. Senão ele não seria Deus Todo-Poderoso. Ele não seria todo suficiente. Beleza? Ponto. Outra coisa. Houve um tempo que Deus existia sozinho e gerou Jesus, e a partir dali Jesus existe. Errado. Quer dizer que Deus só se tornou Pai, ele houve uma necessidade de se tornar Pai, tornou-se Pai Jesus, porque o Pai só é Pai quando tem filho. Antes de Jesus ser gerado do Pai, ele não era Pai. Então houve um antes de ser Pai e um depois de ser Pai. Observe a bronca. Então, houve uma mudança em Deus. Ele não era Pai, gerou Jesus e tornou a ser Pai. Está errado. Ele não há sombra de variação, ele não tem o antes e o depois, não existe. Tudo que acontece na eternidade, Deus ele não era, ele é Deus, ele é o tempo todo. Ele é presente e constante, ele é eternidade. Ele está numa dimensão que a nossa mente é difícil calcular. Mas o certo é que Jesus não houve um ponto de partida, porque Deus sempre foi Deus Pai. Ele não tem sombra de variação. A partir do momento que ele gera Jesus, conforme a doutrina adventista de Wagner e de Uri Smith, ele gera Jesus, é como se ele teve um antes e depois. Ele não existe. Não tem lógica. Deus, ele é o tempo todo. Beleza? Ele é o tempo todo. Ele é Deus Pai o tempo todo. Jesus é Filho o tempo todo. Gerado o tempo todo. No constante presente. Eternamente. Então, a teologia que fala que Jesus sempre existiu com o Pai, coeterno com o Pai, nunca teve um ponto que Jesus ficou longe do Pai, está certo. Está certo? Ele não tem sombra de variação. Ele não muda.
Cai-se a erva, seca-se a flor, ele é mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo. A palavra dele dura para sempre. Cristo é o verbo divino, a sabedoria divina. Logo, ele sempre esteve com Deus. Não houve um momento que ele ficou sem Deus. Então, assim, nunca houve sombra de variação, nunca houve mudança. Deus não tem necessidade, ó. Ele teve uma necessidade de ter Jesus, e a partir de agora Jesus é o marco zero, é o primeiro a ser gerado. E daí veio as criações. Né? Eu lembro de muitos debates aí, porque Deus é Jesus, ele é Deus, ele é antes de todas as coisas. Porque primeiro o Pai gerou Jesus, depois por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Errado. É como se Deus tivesse o antes de Cristo e depois de Cristo. Olha o absurdo. Ele é todo suficiente, ele é todo poderoso, ele é todo onisciente, ele é todo, ele é completo, não há necessidade em Deus. Ele não tem necessidade, ele não sente falta. Quem sente falta é você, que é humano, é um anjo que não é Deus, que é criatura. Nós, os anjos e os homens, sentimos falta. Nós temos dentro da nossa essência a falta de algo maior, que é Deus. Deus não tem falta de nada. Ele é completo, ele é todo completo, ele é todo suficiente, ele é todo poderoso. Não há necessidade. As coisas acontecem pelo amor de Deus. Ele quis criar o mundo, o universo, os anjos, os homens, por um ato de amor, não porque ele sentia falta. Assim com Jesus. Jesus é filho de Deus eternamente. Eternamente. Não houve um momento assim. Iniciou, Jesus passou a ser gerado separado do Pai. Antes da geração, ele era na mesma espírito, essência do Pai. Como se o Pai fosse antes de Cristo, depois de Cristo. Cara, absurdo isso aí. Beleza? Pense nisso. Um abraço. Para concluir, né, a primeira parte do vídeo até concluir, mas vou fazer essa emenda aqui ao vídeo. A doutrina de Ário, né, eu vejo muita gente hoje dizendo que é ariano, que Ário tinha razão quando Atanásio e a igreja, ali na época de Constantino, disse que Jesus não tinha início, e Ário defendia que Jesus era início. Então ficou o lado de Ário e depois Atanásio defendendo a Trindade. Beleza, eu não vou entrar na questão da Trindade em específico, eu vou entrar na questão de Jesus. Ário está errado. Justamente, é como se Deus fosse Pai somente a partir de Jesus. Como se Jesus fosse o primeiro impulso criativo de Deus, absurdo. Ou geração de Deus. Então Ário está errado, totalmente errado. Entendeu? Ário não era a ortodoxia, ele era uma visão herética. O que significa? Ele era uma doutrina que levava as pessoas a fazer uma escolha. Herético, separado da ortodoxia. Então, enfim, isso aqui você não vai refutar. Ele é separado da ortodoxia. Antes de Ário já havia a questão de Jesus com Deus, né? Não vou falar do Espírito Santo nesse momento, é de Jesus com Deus. Se Ário teve razão em que Jesus, lá nos primórdios, antes das coisas serem criadas, o Pai vivia sozinho e gerou Jesus. Como se o Pai tivesse a necessidade, como se o Pai faltasse algum tempo. E como se Jesus tivesse o início. Veja só, é complicado. Deus, ele é todo poderoso, todo suficiente, não há sombra de variação, ou seja, nunca houve mudança em Deus. No dia que houver mudança em Deus, ele já tem uma ruptura. O antes da mudança e depois da mudança. É complexo. Você ia falar que Deus passou por esse processo. Olha, no dia que Deus mudar alguma atitude, alguma coisa, ele não é mais
perene, eterno. Ele não é mais constante. Quando ele gerou Jesus, porque ele teve uma necessidade, ou seja, ele sentiu falta de alguma coisa, Jesus passou a conviver com Jesus agora que é seu filho, ou seja, houve uma ruptura antes de gerar e depois de gerar. Cara, isso é problemático. Problemático demais. Ário não estava certo. Ário estava errado. Valeu.